aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando no sua palavra, a palavra de reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, inclinemos a nossa cabeça. Também vocês, crianças, incline a cabecinha, feche os olhos. Cada um no coração pede ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreenda a palavra e essa palavra se torne agora um acontecimento de salvação na sua vida. Reze, suplique. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus para Jerusalém. Na medida que nos aproximamos de Jerusalém, vamos ficando também mais próximos de Jesus e compreendendo mais fortemente o sentido do seu chamado. Quanto mais perto de Jerusalém, mais se acirram os ânimos daqueles que não acolhem Jesus, e mais intensa fica a expectativa daqueles que acolhem Jesus. Hoje o Senhor nos convida a avançar na compreensão de quem Ele é
e na compreensão de quem somos nós nesse segmento. Na segunda leitura, Paulo diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. A partir desse versículo de Paulo a Timóteo, eu faço a provocação que introduz-nos no Evangelho. Para que entender quem é Cristo, compreender quem é Cristo, acolher Cristo, é preciso que a relação sua com Ele te faça mergulhar profundamente na realidade de quem você é, e você descobrir em você as realidades das quais você precisa libertar-se, ser salva, ser salvo. Porque aqui está o ponto de estrangulamento das pessoas que perdem o sentido religioso, o sentido da fé cristã. Claro, quem busca Jesus para ser amiguinho de Jesus, um companheirão, um modelo como qualquer modelo dos grandes líderes da humanidade. Imagina o absurdo de comparar Jesus com Martin Luther King, com Gandhi, com Che Guevara. Pensa onde nós chegamos. Nenhum homem, nenhuma mulher na terra opera nessa realidade nossa e em nossa vida a obra de Cristo, salvar de nossos pecados. O problema é que nós vivemos numa sociedade onde a gente perdeu a noção do que é o pecado. E é claro que, eu sempre repito, tem dois tipos de doido na terra, sobretudo na religião. Aqueles neuróticos compulsivos para os quais tudo é pecado, mas tem um outro tipo de doido dentro da igreja. Aqueles para os quais nada é errado, nada é pecado. Nada, absolutamente nada. Noção de pecado é aquilo que os professores de história dos nossos meninos no colégio falam. Não, as religiões inventaram o pecado como mecanismo de controle, de opressão e de ameaça. Então, se você, na relação com Cristo, não entra no mais profundo do seu ser e percebe em você as realidades das quais você precisa da obra de salvação que só Cristo opera, programe-se. Você vai perder a fé, vai perder o vínculo com a fé cristã, vai perder o vínculo com a religião. Vamos ao Evangelho para entender isso melhor. Número 9 do folheto, capítulo 15 de Lucas, versículos 1 ao 10. O capítulo 15 de Lucas é uma unidade. É uma pena que a gente corte o capítulo em 2 pedaços, mas eu explico logo por quê. Tem a introdução, e diante dessa introdução, Jesus conta 3 parábolas e a conclusão da parábola. Eu peço encarecidamente o exercício dos irmãos que, voltando para casa essa semana, leiam o capítulo 15 de Lucas muitas e repetidas vezes, porque a terceira parte desse capítulo é a parábola do pai pródigo em misericórdia. Hoje nós estamos com um texto breve, somente as 2 primeiras parábolas, que na verdade preparam para contar a parábola do pai pródigo em misericórdia. Que limitadamente a gente chama parábola do filho pródigo, porque a gente acentua a parábola no erro do filho, não na misericórdia do pai. Mas não quer dizer também que essas 2 parábolas introdutórias não têm um sentido próprio. Mas a gente precisa de um esforço enorme, porque elas mexem em realidades profundas do nosso ser, na nossa identidade. Vamos lá? Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para quê, igreja? O escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus, dizendo o quê? este homem acolhe os pecadores E faz refeição com eles. Para a gente entender a reação de Jesus,
nós temos que ampliar o foco da compreensão de quem são esses 4 grupos: publicanos e pecadores, que se aproximam de Jesus para o escutar, e os fariseus e mestres da lei, que aproximam-se de Jesus para o criticar. Quem eram esses 2 grupos? E nós precisamos entender isso para que nós saibamos com qual deles de verdade nós nos identificamos hoje. Publicanos aqui vem de uma expressão larga na compreensão do povo judeu do tempo de Jesus. Publicanos eram aquelas pessoas que tinham um ofício, na maioria das vezes uma profissão, mexendo com coisa errada. E aqui particularmente se trata dos funcionários públicos do Império Romano. Israel estava ocupado pelo Império Romano, e o Império Romano impôs 2 categorias de gente com quem o judeu convivia mais intensamente: os cobradores de impostos e o exército, a força, a violência. Claro que tem outra categoria política: rei, os que tinham função régia. Mas aqui se trata seguramente desses homens públicos, que representam uma força de opressão, que tem uma função pública e que o povo de Israel classifica como pecador público. Os pecadores eram aqueles que, sendo da terrinha, é daqui mesmo, a gente conhece o pai e mãe e sabe que não vale nada. Entendeu? Os pecadores públicos são os de fora, só pelo fato de ser de fora e representar o império, pecador. E os pecadores, aqueles daqui que a gente conhece, convive e sabe que não presta. Isso é fruto de uma coisa muito importante que tinha no tempo de Jesus e até hoje. Se você pegar o livro, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado livro da lei, ou o Pentateuco, o livro do Levítico, o livro dos Números e o livro do Deuteronômio, vai destrinchar longamente a característica do puro e do impuro, a característica do perfeito e do imperfeito. Era uma noção rigorosa da religião. Puro e impuro tem a ver com a raça, os descendentes de Abraão. Raça pura, genuíno hebreu. E perfeito, aqueles que além de ser da raça de Abraão, eram pessoas que não podiam ter nenhuma deficiência física, nenhuma. Não poderiam ser pobre, porque ser pobre era sinal de castigo ou praga de Deus. Tinham que ser prósperos, tinham que ser perfeitos fisicamente, tinham que ser moralmente aceitos, era a noção que se tinha de puro e impuro, perfeito e imperfeito. Os fariseus e os mestres da lei, que aproximam-se de Jesus para o criticar, representam exatamente o que eles, tirando do livro do Levítico e dos Números, diziam: nós somos o modelo perfeito do puro e do perfeito. Os fariseus, os mestres da lei, são um movimento do tipo que a gente tem hoje dentro da igreja. Os movimentos vicentinos, renovação, apostolado da oração, os movimentos. Eles surgiram, particularmente os fariseus, porque muitos dos mestres da lei ou escribas eram também fariseus, muitos. Os fariseus surgiram lá pelo ano 200 e pouco antes de Cristo, quando o Império Grego atacou uma comunidade de puritanos, judeus piedosos, gente simples e humilde, que radicalizou numa busca de perfeição de vida numa aldeia em Israel. Formaram uma aldeia de gente rigorosa na vivência da religião. O Império Grego foi e mandou dizimar todo mundo. Um grupo de judeus resolveu: nós vamos pegar a data da opressão sobre essa tribo, essa comunidade de Israel,
e nós vamos inaugurar um movimento de defesa e de transmissão da palavra. Se tornaram os fariseus. Os fariseus eram um tipo de irmandade de tão bem organizada e tão bem consolidada, é também chamado no Evangelho de o Partido dos Fariseus. Flávio Joséfo, o historiador dos mais antigos, que registrou os acontecimentos do tempo de Jesus, diz que existia aproximadamente 3.000 mestres da lei, 6.000 fariseus. Então, não era pouca coisa. Dentro de um país tão pequeno, numa sociedade daquele tamanho, tão complexa, um grupo de 6.000 ou de 3.000 causava um impacto enorme. Eles eram rigorosos no ensino da palavra e rigorosos na observância da lei. Tão rigorosos que eles se consideravam acima da lei e acima da palavra. Tem muita gente na igreja que começa a vir na igreja, se apaixona pela fé, começa a estudar a fé, começa a aprofundar na religião e de repente elas começam a ir à igreja e ter um comportamento de fiscal da religião. Elas não rezam mais. Quando alguém proclama a palavra, ela tem mais atenção no modo que a pessoa está vestida e no modo que ela lê do que na palavra. Quando alguém prega, ela fica mais atenta aos erros, os defeitos, os limites de quem prega do que na palavra pregada. Quando alguém vai até ela dar a Sagrada Comunhão, ela fica mais preocupada com a exterioridade de quem está me dando a Sagrada Comunhão do que com a graça de receber a comunhão. É muito comum a gente migrar de alguém que é chamado a participar da graça da fé e passar a ser um fiscal da fé. É uma tragédia. Você perde a dimensão de transcendência. Você fica viciado na realidade daqui e no pior da realidade daqui, o defeito dos outros. Os fariseus eram assim, tão rigorosos que, estudando a lei, o livro, se tornaram fiscais de Jesus, que é a palavra viva do Pai. Tão rigorosos em observar o que Deus quer, que passaram a criticar o próprio Deus, Jesus feito homem. Então, as duas historiazinhas que Jesus vai contar, a terceira você vai ler em casa, do filho que se converte e volta ao Pai misericordioso. As duas historinhas agora para mexer nessa rigidez dos conceitos religiosos. Nessa rigidez que te torna tão travado, que você não experimenta mais a transcendência, a liberdade da fé, do conhecimento das coisas de Deus. Você não experimenta mais o Salmo diz, provai e vede quão suave é o Senhor. Você não experimenta mais a suavidade de Deus, porque o culto e a religião tem a ver com rigor das normas que você elegeu como importantes. Vamos ver? Tome lá. O trem é tenso. Vamos lá? Então Jesus contou-lhes esta parábola. Vamos. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, brada, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eles que criticam Jesus, esse homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Jesus conta uma historiazinha de uma área que eles eram muito familiarizados. Os fariseus, muitos deles e os mestres da lei, eram comerciantes, mas eram também
ricos proprietários dos rebanhos destinados ao culto de Jerusalém. O cabrito, o carneiro e o novilho ou novilha que era oferecida no altar de Jerusalém precisava ter 3 anos. Quem cria animal sabe o que é criar um cabrito, um carneiro, um bezerro, uma novilha, 3 anos. O livro do Levítico e dos Números tem uma lista de regras rigorosas para a perfeição também do animal a ser sacrificado. Não podia ter defeito, mancha, legume, cicatriz, um monte de regras lá. Doença. Você pode imaginar que no tempo de Jesus, alguns estudiosos falam que por ocasião da Páscoa, se sacrificavam 250 mil animais. Então Jesus está fazendo uma historinha para quem produz e mexe com abala a economia do país, minha gente, e do templo. Se um de vocês tem 100 ovelhas, perde uma, não deixa as 99 no deserto. Deserto aqui significa nas montanhas altas da pastagem, não é tanto lugar sem nada. E vai atrás daquela uma que se perdeu, porque você está cuidando dela há 3 anos. Ela tem sentido para você. Faz parte da regra rigorosa do culto que você tenha animal para você inflacionar o comércio de animais na festa e nos cultos da religião. Jesus conta uma história para eles, para atingir os afetos deles a partir do bolso. Isso é muito bacana. Como é que alguém deixa 99 e vai atrás de uma que se perdeu? É só se ela tiver um alto valor e importância. Aqui tem uma coisa muito séria, uma provocação que eu vou fazer. Se Jesus fosse contar essa parábola para nós hoje, ele não contaria a parábola de um pastor que tem 100 ovelhas e perde uma e deixa as 99 no deserto. Ele iria contar de um pastor que tem 100 ovelhas, perdeu 99 e ficou uma no redil. Porque hoje a nossa matemática bagunçou. Não é? Hoje nós somos um bando desse rebanho, uma porção desse rebanho, que nós estamos mais para o número 1, o pequeno número, do que para os 99. Nós estamos numa realidade bem mais dramática. Nós que nos colocamos no lugar de críticos e de fiscais da religião, nós estamos numa situação muito mais desconfortável. Porque hoje nós temos que lidar com a realidade de 99 em cada família nossa. Se você fizer a lista das pessoas que estão razoavelmente acertadas na vida e as que estão inclinadas para o perdido, nós estamos no Setembro Amarelo, não é? Dia 10 dessa semana nós vivemos o dia de conscientização, prevenção e luta contra o suicídio. Nos dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas por ano tiram a própria vida. Para quem trabalha com a saúde mental, identifica que 90% dessas mortes poderiam ser tranquilamente evitadas com iniciativas básicas de cuidado com o rebanho e com a relação da vida. A cada 40 minutos, uma pessoa tira a própria vida. O Brasil é o 8º em maiores números em maiores episódios de suicídio. Hoje eu lia, agora à tarde, no Brasil, no ano de 2018, cerca de 80 mil pessoas desapareceram. Minha gente, 80 mil pessoas desaparecendo, é você imaginar uma cidade quase do tamanho de Senador Canedo, de um dia para a noite, toda a população desaparecer.
E era impressionante porque a matéria entrevistava os familiares dos desaparecidos. Histórias impressionantes. Como é que a gente convive com esse desaparecimento, com esse suicídio? E nós tocamos a nossa vida, a nossa sociedade com o mesmo nível de padrão, de ritmo, de consumo, e de empolgação e de entusiasmo, fechados em nós mesmos. E essa realidade não nos abala. Essa realidade não faz a gente deixar as 99 e dizer, vamos reagir, não vamos sossegar enquanto a gente não pegar essa ovelha perdida, pôr nos ombros. E com alegria, Jesus chama aqueles que os fariseus detonam com ele, dizendo, este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Jesus diz, a hora que eu encontrar cada um, eu vou colocar no meu ombro, com alegria, e vou devolvê-lo para o lugar que é dele. Olha aqui para a cruz de Jesus. Esses ombros esfolados de carregar a cruz, essa cruz é o peso que cada um de nós provocamos nos ombros de Jesus, que nos carrega de volta para a alegria do Pai. Agora, depois de falar dessa alegria em carregar, Jesus vai dar uma sentença dificílima da gente aplicar na própria vida. Vamos ver? Tome comigo. Versículo 7. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Está vendo? Noutra passagem Jesus diz, o médico cuida dos doentes, quem está são não precisa de médico. Irmã, irmão, para que nós saiamos daqui hoje com a disposição de voltar para nossa casa e fazer a lista dos pecadores que Jesus acolhe e faz refeição com eles, e oferecer os nossos ombros, o nosso tempo, o nosso relógio, a nossa mudança de ritmo de vida, para ir ao encontro dessa ovelha perdida, colocá-la no ombro com alegria, para que a gente seja instrumento do Senhor, carregando nos ombros as ovelhas perdidas. Eu te recomendo e nos recomendamos uma tarefa. Permita que Jesus te fale para quais realidades você se encontra nesta vida como uma ovelha perdida. Para quais realidades na sua vida você precisa experimentar o barulho dos passos de Jesus te procurando. Para quais realidades desta vida você precisa enxergar a mão de Jesus estendendo para você, caído na margaça de suas fragilidades. Experimentar a graça de ser tomado por Ele, colocado nos ombros e sentir o corpo de Jesus, caminhando e levando você longo percurso de volta, e você se assentando nos ombros de Jesus, escutando a respiração ofegante de Jesus, subindo com você no altar da cruz, para te apresentar purificado pelo sangue dele, e te devolver para a alegria do céu, que é maior por você ser encontrada do que pelas 99 que não precisam de conversão. Jesus diz que haverá mais alegria por um só pecador que se converte. Esta é outra expressão dificílima. Na imensa maioria das vezes a gente pensa que conversão são os outros que precisam. Já falei muitas vezes, mas tantas quantas o Evangelho falar, nós precisamos ir ao conceito. O que significa conversão em grego? Metanoia. Mudança da mentalidade para mudar a meta. Nós fazemos o contrário.
Quando as coisas não estão bem na nossa vida, nós mudamos a meta, mas não mudamos a mentalidade. Quem é médico aqui, psicólogo aqui, não é? Educador aqui, sabe da tragédia que lidar com a pessoa que não permite que a mentalidade dela seja recomposta, reordenada. A escravidão que ela tem da mentalidade que ela consolidou e solidificou, e que ela vive mudando as metas, mas ela não muda a mentalidade. Quantos médicos e psicólogos têm que dizer, olha, não te acompanho mais se você não mudar, não é? Então, para experimentar a graça de ser carregado por Jesus, eu e você precisamos fazer uma pergunta corajosa demais para Jesus. Senhor, para quais realidades eu preciso mudar a minha mentalidade para mudar as metas? Igual regime. A gente põe meta de quantos quilos quer perder, mas não muda a mentalidade. Que vence a ansiedade, não é? Que vence a gula, que vence as compensações, que vence as transferências. O problema nosso é noia, é mentalidade, é compreensão das coisas. É um acúmulo de conceitos e aprendizados que nos fizeram engessados na forma de ter metas que nunca nos garantem a alegria do céu. Para experimentar ser carregado por Jesus, só vai experimentar isso se tiver a liberdade de dizer para Ele assim, Senhor, ponha-me nos seus ombros, e enquanto o Senhor me carrega, remodele a minha mentalidade. Liberte-me dos meus equívocos, das minhas compreensões limitadas. Liberte-me dos meus preconceitos, dos meus conceitos falsos, das minhas doutrinas equivocadas, confusas. Liberte-me de tudo que eu elaborei, mais como defensiva do que como valores para me guiarem. Tem outra historinha também para pegar, vamos lá? Versículo 8. Essa aqui vai fazer as mães chorar, que só, vamos lá? E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, brada, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Espera lá. Nas duas histórias tem o esforço de quem procura, o pastor atrás da ovelha, a mulher atrás da moeda. Mas eu queria que a gente se ativesse um pouco mais nos detalhes dos gestos dessa mulher. Perdeu uma moeda entre 10. Primeiro gesto dela, depois da consciência da perda, acender a lâmpada da fé, a luz do Espírito Santo, a luz da ciência, do discernimento, de uma compreensão nova, metanoia, que me fez perder essa moeda, onde ela pode ter caído, que descuido eu tive, consciência de si. Acende a lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente. Você que é pai e mãe, pode olhar para um dos seus filhos e ver no seu filho, na sua filha, as 10 coisas que você mais admira nele. E de repente você percebe, essa minha filha, esse meu filho, já perdeu uma característica, perdeu 2 características. Ele era entusiasmado, perdeu entusiasmado. Ele era assim generoso, perdeu a generosidade. Era paciente, está muito irritado. Para compreender essa parábola, a gente precisa fazer esse tipo de jogo quase lúdico de aplicação na vida cotidiana e identificar o que
Que valores eu estou perdendo dentro da minha casa? E de novo, eu preciso parar tudo, acender a lâmpada, varrer, discernir tudo que tem dentro da minha casa entre o que é valor e o que é lixo e o que é bagunça. E não sossegar enquanto não encontrar. Nós temos uma noção equivocada de liberdade. A gente vê a moeda, a ovelha perder, a gente diz assim, é escolha, né? É um valor para ele, é um valor para ela. Para ele isso não tem sentido, né, padre? Hoje tinha um pai com 2 crianças, parecidos gêmeos, e esse pai corria com essas crianças aqui na porta da igreja. Numa certa altura, ele olhou para mim e fez um gesto para ver se estava tudo bem a movimentação dele. Eu falei, graças a Deus que tem um pai correndo atrás de menino do que dando um celular para um menino dentro da igreja. Corra! Experimente o seu filho, seu toque, seu afeto, seu beijo, sua sacudida. É isso que criará vínculo e solidez de vínculo nesse menino. Você que é pai e mãe, você que é esposa e esposo, olha para o seu esposo, para a sua esposa e veja as características que estão sendo perdidas nele e nela e diz, eu preciso parar o meu ritmo, preciso mudar. Vale a pena uma nota. Num período de crise como o que nós passamos pelo Brasil, educado como fomos a ter uma ambição desordenada para comprar a linha branca de supérfluos. Qual é a saída do brasileiro na crise? Endividar. Ao invés de dizer, nosso padrão é esse, o que a gente tem são essas 10 moedas, o que a gente tem condições de manter é isso aqui, então tira isso, tira isso, tira isso. Não, a gente compromete o que não recebeu, para ter o que a gente não tem condições de ter. Se pudesse mostrar para os irmãos e irmãs, a quantidade de pessoas que vêm a mim e desabafam a vida e falam da crise, e eu proponho, muda o padrão de vida, mas não comprometa o que você não tem. Os dados mais alarmantes falam em 60 e tantos % das famílias brasileiras endividadas, não é isso? Porque a gente começa a reproduzir um patamar, um padrão de consumo, uma forma de vida, uma organização que a gente considera valor e a gente não é capaz de dizer, estamos perdendo o que é mais valoroso. Vamos riscar o que não precisamos, mas nós vamos ter alegria na mesa lá em casa, a gente vai ter tempo de convivência um com o outro, a gente vai ter abraço todo dia, a gente vai ter convivência todo dia, mas nós vamos ficar naquilo que é valor. Pai endividado, mãe endividada, é mãe e pai estressado que não terá nunca tempo para fazer morrer a agitação de uma criança num abraço sereno e num sono gostoso no colo. Pai e mãe que compromete o que não devia comprometer, não terá serenidade para pôr um filho no colo e rezar, já que não deu a comida de luxo que queria dar, vai dar ao menos o afeto, porque não só de pão vive o homem. Muda o padrão. É disso que a palavra fala. É isso que Cristo aponta. Acende a luz na sua casa hoje e começa ainda hoje à noite uma faxina. Essa luz do Espírito Santo vai te dar surpresas enormes. Vai te fazer enxergar realidades que você não tem visto e percebido que tem. Vai te fazer encontrar moedas valorosas que estão perdidas no acúmulo de um monte de supérfluos e de lixo. De novo, versículo 10. Jesus repete a mesma sentença. Brada. Por isso eu vos digo, brada igreja. Haverá alegria dos anjos de Deus por um só pecador que se converte. Haverá alegria dos anjos por um só pecador que se converte. Engraçado que
a moeda encontrada é a imagem do pecador que se converte, mas é também imagem da moeda que se permite ser enxergada no meio do lixo. Quando a gente vai para as coisas erradas, quando a gente começa a ter comportamentos errados, a primeira coisa que a gente faz qual é? Camuflagem, não é? Para que ninguém perceba que a gente está no lixo. A moeda que é encontrada é símbolo de cada um de nós, que no zelo de Jesus, na luz da sua ressurreição, do seu Espírito que nos encontra no bagaço que for, mas Ele não desistirá de você. Leve hoje a luz do Espírito Santo para sua casa e comece uma faxina. Pega esse folheto, senta com a esposa, senta com os filhos e diz: que valores nós estamos perdendo aqui dentro de casa? Faça a lista. E comece essa faxina. Comece essa procura. Intensifique a vida de oração. A lâmpada acesa é símbolo da oração vigilante, atenta, que não sossega enquanto não encontrar. E quando encontrar, não terá outra coisa senão alegria para si e para as vizinhas. Que é outra coisa que a gente está perdendo também, é a convivência com o vizinho, né? Eu quero terminar agora com duas imagens fortíssimas. Não vou nem pegar o texto, porque senão vocês sabem. Moisés, na primeira leitura, Deus falando com Moisés. Deus fala para Moisés: olha, Moisés, desce desse morro. Eu vejo que esse povo que você está cuidando é um povo de cabeça dura. Avisa para eles que eu vou exterminar. Deus fala para Moisés: vejo que esse teu povo é um povo de cabeça dura. Moisés escuta Deus. Depois Moisés fala: Senhor, lembra da aliança que você fez com os antepassados, com Abraão, Isaque e Jacó. Esse teu povo, Senhor. Deus diz para Moisés: esse é teu povo. E Moisés diz: esse é teu povo, Senhor. Uma das imagens mais belas que eu já vi na minha vida. Frei Raniero canta la missa. Ele diz que Moisés, quando está no alto do monte diante de Deus, ele briga com Deus e defende o povo. Mas quando ele desce da montanha, ele briga com o povo e defende Deus. Isso é belíssimo. Belíssimo. Então, briga diante de Deus, reivindica diante de Deus a salvação da sua família, a libertação da sua família. Briga, enfrenta e diz: Deus, eu não sossegarei, esse é teu povo. Mas quando descer e for conversar com seu povo, também pega a briga e defende a honra do nome santo de Deus. Amém? Pode bradar. Para isso acontecer, põe a mão no seu coração e reza comigo a segunda estrofe do Salmo. Para sua família, para sua casa ser recuperada, curada, restaurada, isso vai acontecer se você permitir que Deus faça isso que você vai pedir a Deus comigo agora. Reze a segunda estrofe, o versículo 12. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis a vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Feche os olhos, incline a sua cabeça, fale com o Senhor com a mão no seu coração. Peça para Ele criar em você um coração que seja novo. Peça para o Senhor dar a você um espírito decidido, um espírito que enfrente tudo que estiver fazendo as ovelhas se perderem na sua família, tudo que estão fazendo os valores se perderem na sua família. Peça ao Senhor para te ajudar a ter esse coração novo e esse espírito decidido para salvar aquilo que Deus quer
que você seja instrumento de vida e salvação na sua casa. Fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, Senhor. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito. Ergue-me. Ergue-me, Senhor, Com teu Espírito e minha alma. e minha alma reviverá. Fiquemos em pé. Ergue-me, Senhor. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, Espírito e minha alma. e minha alma reviverá. Estenda as mãos para a cruz de Jesus e canta. Para te adorar, para te louvar, ergue-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, ergue-me, Senhor Jesus. Fale com Jesus do seu jeito, conforme o Espírito Santo lhe indica. Ou, se preferir, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tenho consciência eu tenho consciência que sou uma ovelha que sou uma ovelha que precisa do cuidado do Senhor, que precisa do cuidado do Senhor, o único bom pastor, o único bom pastor, capaz de me devolver a alegria capaz de me devolver a alegria do céu. alegria do céu. Jesus, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te agradeço, eu te agradeço, porque o Senhor não desiste de mim. porque o Senhor não desiste de mim. Põe-me, Senhor, nos seus ombros. Põe-me, Senhor, nos seus ombros. Carrega-me, Carrega-me, forma-me, forma-me, educa-me, educa-me recria-me Recria-me e faz de mim e faz de mim uma ovelha encontrada, uma ovelha encontrada, uma ovelha reconciliada uma ovelha reconciliada com as pessoas, com as pessoas, com a vida, com a vida, com o mundo, com o mundo, com o céu. com o céu.
Jesus, tantas vezes as coisas deste mundo me transformam em uma realidade perdida, no meio do lixo. Jesus, salva-me do supérfluo, do lixo. Salva-me de tudo que me impede de ser algo de valor na minha casa. Salva-me de tudo que me faz perdido nas coisas do mundo. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e peça também: Jesus, faz de mim um bom pastor que cuida das minhas ovelhas, da minha família, do meu trabalho, do mundo. Faz de mim uma pessoa zelosa, como aquela dona de casa, que eu saiba parar tudo, acender a lâmpada da fé e varrer e tirar toda a sujeira e deixar na minha vida, na minha família, só o que tem valor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu serei um instrumento do Senhor na restauração deste mundo e da minha família, porque o Senhor me restaura sempre. Amém.